do curso de Secretaria Escolar, tudo bem? Na nossa disciplina Escola, Trabalho e Sociedade, uma abordagem sociológica, iremos hoje trabalhar o segundo módulo, a segunda competência, abordando as perspectivas de educação para o Emile Durkheim, John Dewey e a teoria do capital humano. Vamos começar a nossa abordagem? Na perspectiva do Emile Durkheim sobre educação, observamos que ele considerava a sociedade como um organismo. Dentro desse sistema, a educação e a escola são fundamentais para a introdução das normas, regras, leis e valores. Nesse sentido, Emile Durkheim procurou abordar a perspectiva da educação sobre um viés sociológico, tanto que ele é considerado o pai da sociologia da educação. Mas o que era educação e que tipo de educação deveria ser realizada na sociedade pós-industrial para o pensador Emile Durkheim? Emile Durkheim vai acreditar numa educação realizada de forma sistemática, organizada, racional e através de especialistas, estabelecendo assim a chamada educação tradicional. Vamos ver o que o próprio Emile Durkheim fala sobre o conceito de educação. Para Durkheim, a educação é uma ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não se encontram ainda preparadas para a vida social. Tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança certo número de estados físicos, intelectuais e morais, reclamados pela sociedade política no seu conjunto e pelo meio especial a que a criança particularmente se destine. Ou seja, para Emile Durkheim, a educação é algo realizado através de um especialista, um adulto, que introduz normas, valores e conteúdos às crianças, às gerações futuras. Dentro dessa perspectiva, a educação tem um papel normatizador, socializador, e o próprio Durkheim observava isso. Ela é diferente e aborda diferentes necessidades de cada sociedade. Então, para cada tipo de sociedade, um tipo de educação diferente. Essa ação socializadora, normatizadora da educação era fundamental na teoria sociológica do Emile Durkheim, principalmente em seu conceito de fato social. Para Durkheim, a sociedade deveria ser um corpo organizado. Caberia então à escola e à educação a organização e a melhoria desse corpo social, certo? Contudo, o próprio Emile Durkheim, ele não identifica ou não quer identificar as divisões de classe estabelecidas na sociedade. A escola, como reflexo da sociedade, estabelece também divisões de trabalho, divisões de classe. Nesse sentido, teríamos uma educação no modelo de Durkheim voltada para os dirigentes, os futuros dirigentes, empresários, burguesia, e uma outra educação voltada para a classe trabalhadora, destinada ao aperfeiçoamento do trabalho braçal, técnico, industrial. Esse é o tipo de uma educação tradicional, onde nós temos uma perspectiva conteudista, ou seja, o estudante, as gerações futuras não têm um conhecimento, uma abordagem necessária. Elas precisam de um especialista, do professor, para orientá-las e armazenar conteúdos. O aluno é um ser passivo, onde apenas recebe informações que devem ser acumuladas. A chamada educação bancária ou tradicional. E qual seria a educação diferente, uma educação para o norte-americano John Dewey? John Dewey, um pensador norte-americano do final do século XIX e início do século XX, observou que a sociedade pós-revolução industrial passava por mudanças. Estávamos entrando na segunda revolução industrial, destacada pela evolução técnica, do conhecimento técnico. A educação bancária, uma educação tradicional, para John Dewey não atendia mais às necessidades dessa nova sociedade que exigia e desejava novos conhecimentos e novas utilizações
em vida social. Para o pensador americano John Dewey, a educação ela deveria estabelecer uma relação democrática, cooperativa entre os indivíduos. A criança não seria mais uma tábua rasa, um ser passivo, sem conhecimento. Ele trazia suas experiências, ele trazia o seu conhecimento e deveria, assim, o professor, o especialista, orientá-la e não mais introduzir ou apenas jogar conteúdos para esse aluno. Ele devia agora orientá-lo, estimulá-lo a uma ação criativa e não mais reprodutivista ou apenas de fixação. Para John Dewey, essa educação estimula a ação democrática e cooperativa. Também conhecida como escola nova, educação nova, a perspectiva de John Dewey é para uma nova sociedade, uma sociedade em transformações. Ele teve a oportunidade, através da chamada Escola Experimental ou Escola de John Dewey em Chicago, de aplicar a sua teoria. As crianças aprendiam a ler, escrever e cálculos matemáticos fazendo, aí se aprendia fazendo, ou seja, através da construção de uma granja, aprendia-se cálculos matemáticos, receitas de bolo, aprendia-se inglês, português, literatura. Crianças mais velhas, através de debates e na construção coletiva, construíam seu conhecimento. Essa era a nova perspectiva de educação para o americano John Dewey. No Brasil, a influência do pensador John Dewey e da Escola Nova vai se refletir através de Anísio Teixeira, que com o Manifesto dos Pioneiros da Educação de 1932, propõe um novo modelo de educação para a sociedade brasileira, que acabava de sair da Primeira República, da República das Oligarquias, e entrar, através de 1930, no período da Era Vargas, estimulando assim uma burguesia e a industrialização. A terceira perspectiva de educação é a perspectiva segundo a teoria do capital humano. Essa teoria surge no após-guerra, após a Segunda Guerra, 1945, onde os estados, percebendo o fracasso do liberalismo econômico, estabelecem uma nova forma de organização, o chamado Estado de Bem-Estar Social, onde cada governo deve contribuir, deve apoiar o cidadão, estabelecendo segurança previdenciária, saúde, e a educação entra como um fator de desenvolvimento da própria economia e do nivelamento das desigualdades sociais. Segundo a teoria do capital humano, o investimento em educação feito pelo Estado atingia níveis macro e micro. Como assim? Macro iria estimular o desenvolvimento econômico do país. Quanto mais trabalhadores capacitados, mais haveria o aumento da produção, uma produção especializada e, consequentemente, a economia iria se desenvolver. Países de terceiro mundo iriam, através da educação, ampliar seu horizonte econômico e lentamente, gradualmente, atingir os níveis de desenvolvimento necessários. Ao nível micro, estabelecia que o investimento em educação fazia com que o indivíduo assumisse cargos melhores perspectivas de emprego e de renda. Essa é a teoria do capital humano. Contudo, a teoria do capital humano não leva em consideração as desigualdades sociais. O aumento da escolaridade não necessariamente gera uma maior distribuição de riqueza. Hoje, na América Latina e em países como a Espanha, temos uma das gerações mais bem formadas, sem haver uma grande distribuição de renda. A distribuição de renda não foi realizada. Os donos dos meios de produção permanecem com o capital e os que não possuem os meios de produção permanecem sem esse capital. Ou seja, o investimento em educação não necessariamente leva a uma distribuição de renda. Após observar essas três perspectivas de educação, ficamos a nos perguntar:
Esse tipo de educação promovia uma mudança da sociedade burguesa capitalista ou a sua manutenção? Esses três pensadores queriam realmente uma manutenção da ordem capitalista ou a sua transformação? Esses três modelos de educação trabalhados são modelos burgueses, modelos liberais de educação, que não visam a mudança no sistema social, e sim a sua ordem e manutenção. Dessa forma, também são conhecidas como modelo liberal de educação, ok? Finalizamos assim essa competência. Espero que você tenha compreendido e nos veremos na próxima competência.